de Deus. Então a gente precisa estar preparado para poder falar com alguém sobre a palavra de Deus, sobre Cristo. A gente precisa ter orado, a gente precisa estar firme na presença de Deus. Não adianta a gente falar, seja independente da religião que for, como é que se diz? É difícil você falar sem ter uma base. Então a gente precisa ter primeiramente uma base, conhecimento daquilo que a gente vai fazer. Então, primeiro nós precisamos saber o que é evangelizar. Segundo, é preciso fazer isso com amor, com carinho, com dedicação. Precisa ser uma coisa bem dedicada. Pessoa, respeitar a religião, a gente tem que apresentar o respeito por a religião da pessoa. Não adianta você chegar para uma pessoa de pertencer a outra religião, no nosso caso o budismo, o hinduísmo, e não respeitar a religião dela, ou chegar criticando a religião dela. O ideal é que chegamos primeiro procurando conhecer, respeitando, demonstrando para ela respeito também a ela e a sua religião. Beleza. Em conformidade com isso, devemos encontrar na sua religião traço semelhante com a nossa. Procurar alguma coisa que nos permita criar um diálogo com essa pessoa. A gente não conhece a pessoa, né? Não tem como você chegar para ela e já abordar ela de uma forma incisiva. Olha, eu sou cristão, eu vou... A gente precisa conhecer a religião dela, saber o que ela pensa sobre a nossa, de repente, e ali criar um diálogo. Por exemplo, aqui a gente... independentemente de qualquer religião, há um elemento superiológico, que na questão é a salvação. A salvação já é um ponto que toda a religião tem em conformidade, em semelhança, a salvação. Todos pensam na salvação, cada um de uma forma, claro, mas cada um pensa na salvação. Então é óbvio, já há um ponto de partida, uma forma de você começar a criar um diálogo sobre o assunto, com jeito, com carinho, aquela coisa bem tranquila. Também tem a questão da água, uma semelhança que tem nossa com o hinduísmo, e para a gente, para os cristãos, se reflete no batismo, É um ritual que simboliza a entrada para uma nova vida. E no hinduísmo tem aquela questão de se banhar no rio Ganges, aquele rio que para eles é ser purificado. Então isso também é uma forma de a gente começar a criar um diálogo com ele, não um debate, A gente vamos puxar um pouquinho porque eles apresentaram aqui, É meio que a gente viu um pouco que um debate, um querendo... Isso é desnecessário, Porque não chega a lugar nenhum. Então é melhor que a gente chegue numa conversa, numa coisa mais simples, Deixando até a própria pessoa falar, escutando mais ela, mas na hora certa, através do Espírito Santo, da orientação do Espírito Santo, a gente poder lançar a flecha. Os frutos do Espírito também é um bom exemplo que podemos usar para evangelizar um hinduísta, mostrando para ele como o nosso modo de viver, para que assim ele não só ouça nós falando, mas também veja com os seus próprios olhos que Deus faz na nossa vida. Ou seja, a melhor forma de você evangelizar alguém não é falando somente. Independente da sua religião, a melhor forma de você evangelizar alguém é vivendo aquilo que você fala. Então, os frutos do Espírito é um bom exemplo. Se as pessoas verem, se você fala sobre os frutos do Espírito, ele precisa ver isso na sua vida. Então, às vezes, você não precisa nem falar tanto, basta quando você falar sobre essa passagem na Bíblia, ele já vai ver isso na sua própria vida. Ele vai dizer, poxa, isso é bom mesmo, porque eu vejo isso na sua vida. Então, isso já é uma forma bem mais simples, bem mais fácil de você poder conquistar alguém de uma outra religião. No nosso caso, o hinduísmo. Então, ao conhecer um hinduísta, se torne amigo dele e conte suas experiências com Deus para ele. Conte para ele como foi a sua libertação.
testemunho que você viveu ou conheceu, como por exemplo pessoas que foram libertas do alcoolismo, das drogas, da depressão. Fala para ele algo que Deus faz, mostra para ele, né? Numa boa, olha, Deus faz isso, olha lá, tá vendo? Esse rapaz era assim, mostra vídeos de pessoas que, né? Não chama ele dizendo que quer evangelizar ele, mas olha só, uma hora de uma conversa, a partir do momento que você se tornou amigo dele, né? Você tem uma proximidade boa com ele, hoje em dia o que mais tem é celular aí com um monte de vídeo, chega para ele e apresenta, olha isso aqui, que interessante. Olha, esse rapaz foi liberto, esse rapaz tinha isso, esse rapaz tinha aquilo. Então a pessoa vai, né, ele vai começar a perceber o verdadeiro Deus, né? Ele vai perceber que realmente Deus faz algo na vida da gente. Então é necessário que haja um jeito, sem aquela truculência, né, do crente, que eu sou crente, que Jesus cura. Não, mas que, olha só, Jesus cura, tá vendo? Olha aqui como está escrito. Você está vendo isso que aconteceu na vida dele? Está escrito aqui. Ele vai começar a entender, né? Testemunho é muito importante, tá bom? Esse está acabando já. Testemunho é muito importante, porque a ideia de um Deus teológico ou intelectual não faz parte do seu entendimento. Ele não é um povo muito culto, muito conhecedor das coisas de Deus, daquele Deus que a gente conhece. O fato de nós estar fazendo um curso aqui traz mais a nós um conhecimento maior, né? Que é Deus. Ele não tem isso. Então não adianta a gente chegar para eles tentando passar para ele uma teologia bíblica, né? O ideal é que a gente mostre a essência, né? O concreto. A única experiência que eles têm é o sofrimento. A gente vê pela cara dele que é mostrado aqui, são um povo sofrido, eles acreditam nisso, né? Na caixa, se você nasceu para sofrer, vai sofrer. Então é uma forma de você já mostrar para ele que e se nós conseguirmos mostrar para ele que é possível largar aquela vida de dor, angústia, miséria, e mostrar que Jesus é o caminho para a libertação dele, já teremos dado um grande passo para converter ele. Mas não devemos fazer isso com a consciência de que somos nós quem iremos convencê-lo, mas sim o Espírito Santo. Tudo enquanto a gente for fazer, evangelizar, falar de alguém para alguma pessoa, falar de Deus para alguma pessoa, a gente tem que ter a consciência que primeiramente a gente tem que buscar Deus, que o Espírito Santo de Deus tem que estar em nós, para que assim a gente possa, não nós convencer a pessoa, porque a própria palavra de Deus, que eu não me recordo do versículo agora, acho que em Deuteronômio, fala que nós devemos pregar, porque quem convence é o Espírito Santo. A estratégia quem dá é Deus, e nós só somos o canal, só emprestamos a boca para ele. 2 minutos, tá, gente? Só falta. Paz do Senhor a todos. Dando continuidade ao que o colega acabou de apresentar sobre as estratégias, eu vou apresentar um pouco as semelhanças entre o cristianismo e as religiões. No caso do hinduísmo, eu vou estar falando aqui diretamente. Bom, começando a questão do número de adeptos pelo mundo, para deixar o pessoal ciente aqui, somos 2 bilhões de cristãos, tá? Considerando católicos e protestantes, 1,3 bi de muçulmanos, 900 milhões de hinduístas, 360 milhões de budistas e 14 milhões de judeus. Cristianismo versus hinduísmo, quem acabou de apresentar aqui a estratégia. Cultua uma divindade suprema, esse é um ponto de convergência entre o hinduísmo e o cristianismo, né? Pode ser aí um ponto de entrada para a evangelização. As divindades também são trinas, né? No caso do cristianismo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Aqui nós temos Brahma, né? Aqui nós... Deixa eu voltar que eu não botei nesse aqui, não. Desculpa. Só Brahma. Esse aqui é o Brahma, né? Vishnu e Shiva, né? Que também tem um paralelo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, né? As duas religiões têm uma trindade, tá? Um mestre como guia, apesar de ter vários deuses, né? Jesus é o nosso mestre, né? Eles também têm um mestre como guia. Então essa é a essência, né? O hinduísmo é bastante divergente do cristianismo. A salvação, que é o ponto de contato, é através do esforço, enquanto que para nós cristãos a salvação é através da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, por meio da graça.
Né? Cristianismo foi. Rapidinho, professor. Só um minuto. Cristianismo versus budismo. O ser humano precisa de salvação, desprendimento das coisas passageiras, que o Evangelho também fala, apesar de ter a teologia da prosperidade. Busca pela sabedoria, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O budismo também. Ética e conduta moral do budismo. O cristianismo também. E para finalizar, islamismo. Acreditam na vida após a morte, tá? Um só Deus. Acreditam na existência dos anjos. E acreditam, já falei, na existência de um Deus único, né? Acreditam na existência do inferno, no dia do julgamento final e na ressurreição. Só isso. Glória a Deus. Ninguém é o Paulinho.